Fala galera, beleza? Eu sou o Dudu Doido e você está aqui para mais um vídeo no meu canal. Pois é galera, pois é. Bom, hoje como vocês viram aí no título, a gente vai fazer aí o especial O Palácio de Gelo. O que é o especial Palácio de Gelo? Eu vou basicamente pegar, falar coisas sobre a série e tal, enfim, vamos lá. Como surgiu o Palácio de Gelo, começando por aí. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas é uma coisa que eu imagino que muitos não devam saber. Foi de um sonho que eu tive, né? Tanto é que a galera que aparece na história, né? O Otávio, o Marcos, o Igor, a Princesa Yasmin e tal, né? O Wilson, esse pessoal, enfim, o pessoal que participa da história eram amigos e colegas de classe meu na época em que eu fiz a história, né? No caso, 2018. Uma vez eu sonhei, eu tive um sonho muito maluco. Eu tava num palácio e era um palácio de gelo. Era um palácio de gelo e eu tava com essas pessoas dentro desse palácio. E eu não sei de onde surgiu isso, eu não sei porque eu sonhei isso, eu só sei que, enfim, foi um sonho tão legal que eu acabei passando isso no papel e acabou transformando. Inclusive eu acabei de lembrar que eu não mostrei o boné hoje, né, cumprindo a nossa promessa de estar com bonés diferentes. Inclusive cortei o cabelo aqui, ó, pá, aqui ó, estamos com boné diferente aqui, ó, tome, beleza? No último apareceu acho que com o da Leves, né, no vídeo dizer desabafo sobre a tal da igualdade seletiva, mas enfim. É isso aí, né? Isso aí. Enfim, vamos lá. E aí, meu, foi assim que surgiu o Palagelo, foi de um sonho que eu tive. Outra coisa também que eu acho interessante a gente ressaltar são os reinos que aparecem na história. Na história a gente tem os reinos de Oscar, Oliver, reinos de Oscar, Georgia, Oliver, Orleans, reino de Melvin, o reino de Paladares, o reino de York e o reino de Mifos, certo? Então, 8 reinos. Ai, mas e o Palácio de Gelo? O Palácio de Gelo não é um reino, certo? O Palácio de Gelo era uma colônia, né, do reino de Oscar, mas depois se tornou independente, mas não é um reino em si, né? É governado por um rei, né, que no caso é o rei Eduardo Mi, que morreu, inclusive, nessa história aí, o Palácio 8. Se você não viu, foi mal pelo spoiler, mas veja, né, porque tá muito interessante. Então, assim, ele é governado por um rei e tudo mais, mas ele não é um reino. Ele é um lugar isolado, ali, independente, que tem ali um rei e uma rainha e tal. Mas não é uma república também, né? Tá dentro desse aspecto da monarquia, mas não é um reino em si. Compreendidos? Bom, outra coisa também foi que caralho, o que eu ia falar mesmo? Vamos. Agora eu já falei os reinos, só que os reinos principais da história, né? São Oscar e Georgia, que são os primeiros reinos que aparecem, né? Oscar e Georgia. O reino de Oscar é o do Palagelo 1, o reino de Georgia aparece no Palagelo 2. O reino de Oliver vai aparecer apenas no Palácio de Gelo, Palagelo 5, né? Se vocês estiverem escutando barulho, tá, gente? Aqui meu pai tá assistindo série lá embaixo. O reino de Oliver vai aparecer apenas no Palagelo 5. O reino de Orleans é de Os Destemidos. O reino de Melvin aparece... Ele é citado, acho que ele não chega a aparecer, mas ele é citado, acho que em Os Novos Cavaleiros, talvez, né? Os Novos Cavaleiros ou Os Destemidos, não lembro bem. O reino de York é o palco do principal... É o palco de o especial Novos Cavaleiros 2, né? O reino de Paladares também aparece no Palagelo 8 e o reino de Mifos também faz parte do Palagelo 8. Mas os principais ali fazem dentro de um aspecto, porque seria assim, ó. O reino de Oscar estaria aqui. Aí, quilômetros depois estaria o Palácio de Gelo aqui no meio. Aí, quilômetros depois estaria aqui o reino de Georgia, certo? Então, pá. Beleza? Aí, beleza, é um aspecto, uma linha reta assim. Aí lá, assim, mais pra frente um pouco, pra frente um pouquinho,
teria o reino de Oliver. Então aqui, ó, reino de Oscar, aqui o Palácio de Gelo, aqui o reino de Georgia, claro, mais distantes um do outro, e aqui o reino de Oliver, beleza? Aí, beleza, passou assim a reta, aí traço uma pra cá. O reino de Orleans, aqui é o reino de Oliver. O reino de Orleans seria abrindo mais um pouquinho assim, né, e fazendo uma curva pra cá. Então ele abre um pouquinho aqui, faz uma curva pra cá e depois abre outra linha reta e o reino de Orleans ficaria mais ou menos aqui. Ah, então é atrás do palácio do reino de Georgia. Não, não é atrás, não é perto também, é mais distante. E aí você tem o reino de Melvin, que é mais afastado, né? O mais afastado de todos eles. O reino de Oliver tá aqui. E aí lá atrás, cerca de uns 500 quilômetros, vem o reino de Melvin. E aí você tem também o reino de York e o reino de Paladares, que são muito próximos um do outro, né? O reino de York é aqui, né? E o reino de Paladares é aqui. E eles são muito próximos um do outro, né? E assim, em comparação aos outros reinos, seria mais ou menos aqui, ó. Aqui é o reino de Oscar, mais ou menos pra cá é o reino de... Aqui é o reino de Oscar. Mais ou menos pra cá é o reino de York. E mais ou menos pra cá é o reino de Mifos, entendeu? Mifos não, Paladares, né? Eles são muito parecidos. E o reino de Mifos é lá na puta que pariu. Não é tão longe do reino de Melvin, não, quanto o reino de Melvin, por exemplo. Mas ele é, ó, aqui o Palácio de Gelo tá no meio aqui, aí você traça uma linha, pum, é lá na puta que pariu, lá longe, né? E obviamente que tem outros lugares, tem, por exemplo, Fazenda do Daemon, o acampamento que aparece, é o cenário do Palácio de Gelo 3 e tudo mais. Mas enfim, isso aí, né, isso aí não nos interessa. E, cara, apagou a luz aqui, peraí. Pronto. Enfim, isso aí não nos interessa, não é mesmo? Inclusive, o cenário tá diferente ali, ó. Não sei se vocês perceberam, mas tem umas paradas novas ali. Alguns já apareceram no Teatro com Bonecos 3, terceiro episódio. Inclusive, o quarto tá pra sair aí, mas eu tô com... Caramba, mano. O quarto tá passando, mas eu tô com uma puta preguiça pra gravar. Apareceu uma notificação aqui e me desconcentrou. Mas enfim, é isso aí, né? Bom, então essa é a distância de os reinos um pro outro. Outra coisa também, o final dos personagens, né? Vamos falar sobre o final dos personagens. O Daniel virou o rei do Palácio de Gelo. E a Carol, esposa dele, também. O Daemon, junto com a sua esposa Jane, ficou vivendo tranquilo lá no... Caralho. O Daemon ficou vivendo com a esposa dele lá na fazenda tranquilo. A Linda, né, virou uma associada do rei, no caso o Daniel, irmão dela, no Palácio de Gelo. O Joseph virou rei do reino de Georgia, que era governado pelo pai dele. O Jared virou o rei do reino de... reino de Oliver, que era governado pelo rei Igor, pai dele. E o Leonard virou associado do rei, né? Continuou sendo cavaleiro, associado do rei, pá. Puta, peraí, confundi. Esquece tudo. É que eu sempre confundo os filhos do Igor com os filhos do Marco. O Jared virou rei do reino de Oscar, que era governado pelo pai dele, o Marcos, certo? Beleza, tranquilo, entendidos. Beleza, deixa eu arrumar aqui que eu bati na mesa sem querer. Pronto. Então, o Jared virou o rei e o Leonard virou um associado ao rei, né? Ou seja, ele também faz parte da classe real, que é outra coisa que a gente vai explicar aqui, o sistema de classes, né, da história do Palácio de Gelo. O Jon virou o rei do reino de Oliver. Por quê? Porque ele é o mais velho, certo? O Jake, o James e o Martin viraram associados. O Carlos continuou vivo, continuou sendo o Carlos continuou sendo um guarda do rei do Palácio de Gelo.
O Brandon continuou sendo um peão na fazenda do Daemon e tudo mais, certo? Então basicamente é isso aí o destino dos personagens, pra quem queria saber. Outra coisa também é o sistema de classe. Como funciona o sistema de classe? Você tem as seguintes classes. Você tem a classe real, a classe executiva. Você tem a classe real primária, a classe real secundária, a classe executiva e a classe pobretária, né? Qual é a classe primária? A classe real primária: reis, rainhas, imperadores, imperadoras. Sim, imperador e imperadora é diferente de rei e rainha, tá? Mas enfim. Rei, rainhas, imperadores e imperadoras. Classe real primária. Classe real secundária: príncipes, princesas, associados aos reis, e enfim, é isso aí, né? Classe executiva, que é uma classe associada ao rei. Você fala, mas aí é classe primária, a classe real secundária. Então, esse associado ao rei, que se encaixa na classe real secundária, não é exatamente, certo, um associado ao rei igual é na classe executiva. O associado ao rei, né, ele normalmente são os irmãos e irmãs do rei. Então é príncipe e princesa. Sim, mas o príncipe e a princesa, eles já estão na classe real secundária por natureza. Então, o príncipe e a princesa, ele tem a opção ou não de ser associado ao rei. E o que vai mudar isso aí? Por exemplo, o Jake é príncipe do reino de Oscar e ao mesmo tempo só que ele é príncipe associado ao rei. Significa que uma decisão muito importante que pode ou beneficiar ou prejudicar o reino inteiro, né? Ou beneficiar ou prejudicar o reino inteiro, o rei tem que falar com o seu associado. Quase 100% certeza isso aí, né? Mas se o príncipe ou a princesa não é associado, não tem a necessidade dele ficar sabendo disso, ele não precisa. E ele só é associado se ele quiser e obviamente se o rei permitir, né? Então é isso aí. Na classe executiva é só gente que trabalha pro rei. No caso, cavaleiros, guardas reais e mensageiros, certo? E também tem os burgueses que são a exceção da classe, né? Porque cavaleiros, guardas reais e mensageiros trabalham para os reis, esses três, né, da classe executiva. E tem os burgueses que não trabalham para os reis, mas que são os camponeses, só que ricos, né? Então, basicamente isso aí. E tem também os servos, né? Os servos que trabalham para os reis também, certo? Bom, e a gente tem a classe camponesa, que obviamente é a classe da galera ali que é pessoas normais, eu, você, a galera que não é rica. A galera que não é rica, né? A galera que não é rica, basicamente, porque alguns são pobres, outros são muito pobres, outros são não tão pobres, outros são não tão pobres, entendeu? Então, assim, é uma questão bem interessante. Ai, caralho. Pum! É isso aí. Certo? Então esse foi o especial Palácio de Gelo. Acho que não tem mais nada pra comentar, mas nada que eu quero comentar também. Então é isso, valeu, falou.